Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meus amados irmãos, nós estamos sempre meditando a liturgia dominical e não vai ser diferente neste domingo, quinto domingo da Quaresma, quinto domingo do ano A. Cristo, ressurreição para a nossa vida. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é o evangelho extraído de São João, capítulo 11, versículo 1 ao 45. E eu gostaria de tratar de alguns pontos desta liturgia, em especial do evangelho, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia no mundo. E eu gostaria de tratar desse evangelho, não queria perder nada. Eu queria que você pudesse ficar atento naquilo que vai ser dito aqui, porque Deus ele tem muito a nos falar por meio desse evangelho. Meus amados irmãos, o evangelho se inicia dizendo assim: naquele tempo, ou seja, em um tempo determinado, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Grave bem essa palavra: aquele que amas está doente. Então Jesus ama cada um de nós, principalmente aqueles que estão acarretados por esse vírus e que estão enfermos com a Covid-19. Ouvindo isto, Jesus disse: está doente? Não leva à morte. Ou melhor, esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, o evangelho de domingo passado foi perguntado a Jesus: Senhor, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Porque os judeus tinham uma ideia de que uma criança no ventre da mãe poderia cometer algum pecado. E Jesus disse: nem seus pais, nem ele pecou. Tudo que acontece é para a glória de Deus. Isto é para a glória de Deus. Então Jesus diz: esta doença não é para a morte. E você pode dizer: mas Denis, tantas pessoas já morreram, milhares de pessoas já morreram, e muitas morrerão, e talvez muito mais morrerão. Mas veja que Jesus diz: olha, esta doença serve para a glória de Deus. Você pode dizer: tu está dizendo isso porque a tua família não foi acarretada com esta doença. Meus amados irmãos, eu estou sendo dirigido aqui pela fé. Eu espero em Deus que minha família não venha a ser acarretada. Eu tenho orado diariamente, tenho rezado o meu terço e tenho feito orações diariamente. Tenho submetido a minha vontade ao jejum, exatamente pedindo que o Senhor interfira nessa tragédia mundial que está acontecendo. Mas é necessário nós compreendermos que, assim como disse o Papa ontem, nós não estamos sozinhos no barco. Jesus era muito amigo de Maria, ou melhor, Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar aonde se encontrava. Então Jesus recebeu a notícia e não voltou às pressas. Jesus não voltou correndo para ir curar Lázaro. Ele ainda permaneceu no lugar aonde ele estava por 2 dias. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu:
o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Semana passada, Jesus foi apresentado como a luz do mundo. Ele é a nossa luz. Esse mundo agora que está envolto em trevas tem uma luz, e é Jesus. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Talvez você que esteja me escutando pode estar dizendo assim: olha, se Jesus vai agir, se Jesus não vai agir, meu familiar já morreu, meu amigo já morreu, meu avô já morreu. Talvez você esteja pensando, assim como Marta e Maria vão declarar mais à frente. Jesus disse: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Então Jesus disse: olha, é bom que vocês não estivessem lá, porque eu sei que vocês crerão em mim a partir do que vai acontecer. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significava gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Então Tomé disse: vamos também para morrer com ele, vamos também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Então, aqui alguém pode pensar: por esse motivo Jesus chegou atrasado. Jesus, ao invés de voltar e curar Lázaro, Jesus veio chegar na Judéia, em Betânia, 4 dias depois. 4 dias depois. E é exatamente 4 dias depois que Jesus veio, porque para os judeus, até o 3º dia, o espírito da pessoa, a alma da pessoa, ainda continuava aprisionada no corpo, mesmo depois de morto. E alguém poderia dizer: ele não fez milagre algum, apenas ele voltou a viver. E Jesus apareceu 4 dias depois para mostrar exatamente que ele não chegou atrasado, mas que ele chegou no tempo certo. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Marta pensou como muitos de nós estamos pensando nesse período de pandemia, de treva que assola a terra. Se o Senhor estivesse conosco, nada disso estaria acontecido. Meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Então, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, é necessário aprendermos com esta mulher. É necessário aprendermos com Marta, que crê em Jesus e diz: olha, tudo que tu pedires ao Pai, Ele concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, meus amados irmãos, aquela mulher pensou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: ele ressuscitará. E ela disse: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. E Jesus disse para ela: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Meus amados irmãos,
para aqueles que não têm fé, como diz a segunda leitura de hoje da carta aos Romanos, para aqueles que vivem segundo a carne, não podem agradar a Deus. Por quê? Porque para agradar a Deus é necessário crer, como está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus amados irmãos, viver segundo a carne é viver sem esperança, é viver sem fé. E Paulo diz para os romanos, para nós cristãos, para nós católicos: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas ele diz: se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Então, Jesus disse a Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Eu digo a você, meu irmão que me escuta agora, levanta-te depressa e vai ao encontro de Jesus. Ele veio nos socorrer. A bênção que o Papa deu dali da Praça de São Pedro revela para nós que o Senhor está na barca e Ele veio nos socorrer. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: meu irmão, minha irmã, você que me escuta agora, corra para o encontro de Jesus. E quando você o ver, quando você enxergar Jesus pelos olhos do Espírito, aqueles que vivem segundo o Espírito, possuem o Espírito Santo, diz a segunda leitura de hoje. E diga ao Senhor: Senhor, se estivestes estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Diga para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, esse mal não teria se prolongado tanto. E você vai ouvir quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Meu irmão, Jesus é um Deus que não está alheio aos seus filhos. Jesus não é um Deus que está lá, além das nuvens, e nos deixa aqui à mercê da nossa própria sorte. Ele é um Deus que está conosco. Ele é um Deus que estremece interiormente e fica profundamente comovido com o que nós estamos passando. E então ele nos pergunta: aonde o colocastes? O que está acontecendo? Responderam: vem ver, Senhor. Nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, vem ver a nossa situação de pandemia, nossa situação de mortos, nossa situação de enfermos, nossa situação de vulnerabilidade, Senhor. E então, Jesus, ao olhar para nós, versículo 35, Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Então algumas pessoas descrentes, algumas pessoas sem esperança, algumas pessoas sem fé, podem estar dizendo assim: olha, não existe um Deus.
Os cristãos não falam de um tal Jesus que curou, que ressuscitou, que fez tantos milagres? Por que ele não faz alguma coisa? E Jesus diz, de novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com pedra. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal. Ou seja, Marta está sempre dizendo, Senhor, já é tarde. Talvez você que me escuta esteja dizendo também como Marta, Senhor, é muito tarde. Já cheira mal, Senhor. A quantidade dos cadáveres que está morrendo. E Jesus diz, ela melhor dizendo, ela diz, já está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Meus irmãos, Jesus está esperando de nós a fé. É necessário manifestar a fé e dizer, Senhor, eu creio. Eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo. Eu creio que Tu és o Messias. Eu creio, Senhor, que Tu és aquele que pode nos libertar dessa tempestade, dessa pandemia. Então Jesus diz, tirai a pedra. E no versículo 41 diz, tiraram então a pedra. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que higienizar nossas mãos, nós temos que nos cuidar, nós temos que nos precaver, nós temos que obedecer às ordens das vigilâncias vigilância sanitária, dos médicos, dos cientistas. Nós temos que obedecer, nós temos que tomar cuidado, nós temos que mover essa pedra. A pedra é pesada, está confinado é pesado, está tomando cuidado com as higienes é pesado, está vendo o mundo em colapso é pesado, está vendo o mundo se deteriorando é pesado. Esta pedra é pesada. Mas Jesus diz, tirai então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas dito isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Meus amados irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, hoje no mundo, é exatamente o que foi feito com Lázaro. Jesus está ressuscitando o mundo. A primeira leitura de hoje fala de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 12 ao 14, onde diz que ele ressuscitará o seu povo. Eu creio firmemente que Jesus está ressuscitando um povo novo, uma igreja nova, uma nação nova, um mundo novo. Ele está nos ressuscitando. E por isso o salmista diz de maneira extraordinária, no Senhor toda graça e redenção. No Senhor habita toda graça e redenção. E ele pede, se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. Então, meus amados irmãos, Jesus é a ressurreição e a vida. Neste tempo difícil, de pandemia, de mortes, de dor, de sofrimento, que nós possamos olhar para Jesus e dizer, Senhor, não olheis, não leves em conta as nossas faltas. Porque se o Senhor nos castigasse mediante as nossas faltas, quem subsistiria? Ninguém, Senhor, absolutamente ninguém.
mas nós cremos que em Ti está a misericórdia e o perdão. Deus abençoe você. Continua em oração, reza com o Papa Francisco, reza com a tua família, reza para os teus amigos, reza por aqueles que estão na luta, sejam eles os médicos, enfermeiros, paramédicos, os caminhoneiros que estão lutando para não faltar a comida, as pessoas que trabalham nos mercados, nas farmácias, nos postos de saúde e também nos postos de combustíveis. Por isso nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória. E eu sei que o Senhor fará algo novo mediante essa pandemia. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo com teus amigos, dá uma curtida para a relevância do vídeo e do canal e clica no sininho para receber todas as notificações após a sua inscrição. Deus te abençoe e te guarde. Amém.